Oi, gente, tudo bem? Prontos para o nosso Momento Saúde? O assunto de hoje é prevenção, autocuidado e esclarecimento sobre o câncer mais comum entre as mulheres, o câncer de mama. E nós convidamos a oncologista doutora Rossana Catão para falar sobre esse assunto e sobre a primeira campanha de mês colorido do Brasil, Outubro Rosa. Um mês que é totalmente voltado para reforçar a importância do diagnóstico precoce, que é o grande aliado no tratamento do câncer de mama. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco no Alego Saúde. Doutora, existem vários tipos de câncer. Uns que se desenvolvem mais rápido e outros de forma mais lenta, não é isso? Então me fala quais são as atitudes que as mulheres devem ter para se prevenir, caso elas sintam alguma coisa, ou se elas façam algum exame e tenha esse diagnóstico, às vezes um pouco preocupante. A maioria dos tumores mamários, aqui vamos falando dos tumores mamários malignos, eles se manifestam através de um nódulo que a mulher pode perceber na mama. O ideal é que o diagnóstico seja feito antes dessa percepção clínica. O principal meio diagnóstico que nós usamos é o exame de mamografia. Então, em geral, ele pode conseguir identificar uma lesão que ainda não é palpável e, portanto, não perceptível pela mulher em até 2 anos, antes dessa percepção dessa manifestação clínica. Entretanto, é importante que a gente ressalte algumas alterações que a mulher pode perceber em suas mamas e que pode gerar um sinal de alerta de que alguma coisa pode não estar muito bem. Então, vamos dizer assim, existe um tipo de tumor chamado carcinoma inflamatório que ele se apresenta de uma maneira de a pele um pouco avermelhada, às vezes bastante avermelhada, a mama, ela fica edemaciada e uma pele muito brilhante e que pode ser confundida com um processo inflamatório. Esse tipo de câncer, ele tem esse nome carcinoma inflamatório porque ele lembra muito uma mastite. Só que uma coisa que chama muita atenção é que, em geral, a mulher não tem história recente de estar amamentando e também ela não tem febre, embora a pele da mama possa ter, em alguns momentos, uma temperatura um pouco mais elevada. Então, isso é importante, que procure o médico profissional, dentro específico da área, para que possa fazer essa distinção. Outra coisa que chama atenção é se a mulher apresenta o que a gente chama de descarga mamilar. Se a secreção for clara, como se fosse de água, ou se ela for sanguinolenta, também é necessário que se faça uma investigação, porque alguns cânceres de mama também se manifestam dessa forma. Também temos que salientar que, às vezes, ele pode se apresentar como uma forma de um eczema, como se fosse um processo alérgico no mamilo. Se foi feito o tratamento já com cremes e pomadas com corticoide por algumas semanas e não regrediu, essa apresentação, essa manifestação clínica, ela deverá ser investigada, porque pode se tratar de um câncer. Essas formas são menos frequentes da gente ver, mas é bom salientar que, em geral, o câncer de mama não dói. Então, muitas vezes a gente percebe que mulheres que já haviam percebido o nódulo na mama há mais até de 2 anos e não procuravam assistência porque esse nódulo, como elas não sentiam dor, então elas não se preocupavam. Então, uma coisa que tem que chamar a atenção é que não espere que o câncer, que o nódulo se manifeste com dor para pensar que pode ser alguma coisa mais séria, porque o câncer de mama, em geral, nas fases mais iniciais, ele não causa dor. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é a alteração do volume e do contorno da mama. Ora, se em dado momento a mulher começa a perceber
que uma mama está diferente da outra, ela deve procurar assistência. Porque em algumas mulheres a mama vai aumentar, ela pode ficar bem diferente, uma mama aumenta enquanto a outra está normal, e em algumas outras essa mama pode retrair, ela faz como se fosse um achatamento, porque ela o tumor vai infiltrando estruturas internas da mama que vai encurtando alguns ligamentos e retrai a mama. Às vezes, em forma mais inicial, desse processo de retração, pode se manifestar primeiro com a retração do mamilo. Então, se a mulher tinha o bico do peito normal e, de repente, ele começa a inverter, isso precisa ser investigado, porque pode ser um câncer de mama. Por outro lado, também deve-se levar em conta que alguns tumores eles podem ter uma localização um pouco diferente ou fora do lugar onde a mulher considera como mama. Então, ele pode surgir perto aqui da clavícula, às vezes mais embaixo, e que são regiões próximo do sulco mamário, onde a mulher não tem tanto tecido glandular mamário, e ela pode não entender que aquela tumoração pode se tratar de uma tumoração da mama e que pode se tratar de um câncer de mama. Por isso a importância do autocuidado, né? Essa questão do toque, né? A mulher se conhecer também, né? Isso é uma pergunta e uma observação muito interessante, porque muitas mulheres falam que não fazem o seu autoexame porque elas acham que quando elas palpam na mama, elas sentem caroço em tudo que é lugar. E sempre eu explico para elas o seguinte, que elas devem palpar suas mamas a si mesmas para elas conhecerem o que é normal das suas mamas. Porque daí, quando elas perceberem que há aparecimento de alguma coisa diferente daquilo que ela considera normal, ela deve procurar assistência. Mas eu quero ressaltar também, assim, que o mais importante é fazer esse acompanhamento através da mamografia e, em alguns casos, também será necessário a ultrassonografia das mamas de forma complementar, mas o que o médico vai analisar a mamografia e ver se, naquele caso, ele precisa de um ultrassom, ou mulheres mais jovens, nas quais muitas vezes a mamografia não vai dar uma boa imagem, o médico assistente poderá optar por solicitar ultrassonografia. Doutora, é bom explicar também a diferença, né, de uma ultrassonografia e de uma mamografia. Qual que é melhor ou não tem uma melhor que a outra? Se difere pela idade da mulher? Sim, excelente pergunta. A mamografia, ele é o método principal para o rastreamento. Então, ele é feito, é um tipo de raio-x que é feito das glândulas mamárias, né? É necessário que haja uma certa compressão para que se afaste o tecido glandular, para não dar falsas imagens. É um exame, de certa forma, desconfortável, mas plenamente suportável, né? Não é uma coisa que não dê para se fazer, é bem tolerável. Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele determina que a população, em geral, dentro da sua rede de programação, de prevenção, seria a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que seja feita a partir dos 40 anos, e de preferência anual. Porque, como já havíamos comentado sobre questões de tumores que podem ter um aparecimento mais agressivo, um comportamento mais agressivo, digamos assim, costuma aparecer mais em mulheres mais jovens. E daí, muitas vezes, alguns tumores podem ser confundidos, né? Muitas vezes a mulher até percebe que tem alguma diferença, mas em algum momento alguém pensou que era uma displasia mamária e vai retardando esse diagnóstico. E em alguns tumores, eles têm uma velocidade de crescimento maiores, tem outros que são mais indolentes. Então, nesses tumores que são mais agressivos, o tempo é de muita importância para que se faça o diagnóstico rapidamente, não só a mamografia, porque às vezes a mulher consegue fazer a mamografia, consegue fazer um ultrassom complementar
e muitas vezes ela esbarra na parte diagnóstica realmente. Então, muito bem, tem alteração às vezes clínica e de imagem, mas é preciso de fazer o segundo passo, que é o exame, que o melhor é a biópsia por agulha grossa, no qual vai ser colhido um fragmento desse tumor, onde não precisará ser feito nenhuma incisão na pele, é feito um pouco de anestesia local e o aparelho tem como uma agulha grossa mesmo, ele é efetuado um disparo, essa agulha entra dentro do tumor e retira o fragmento e com isso, na grande maioria dos casos, consegue dizer se aquela lesão de fato é maligna ou suspeita ou se vai precisar de mais investigação. E doutora, uma dúvida frequente das mulheres é com relação à mamografia. Se ela for feita anualmente, tem algum risco para a mulher? Não, desde que seja feita com a técnica adequada, né? Os aparelhos sejam bem regulados, né? Então, tem havido esse movimento do Ministério da Saúde já há alguns anos em fazer vistorias, né, das clínicas para saber se esses mamógrafos estão bem regulados, né? E mulheres acima de 70 anos, elas devem também fazer a mamografia? Pelo programa do INCA, né, quer dizer, que o INCA elabora, ele estabelece 69. Mas uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção é que a nossa população está vivendo mais. Então, as pacientes que têm uma expectativa de vida maior, então, aquela mulher que está rígida, é o ideal que faça pelo menos a cada 2 anos, desde que não tenha histórico familiar. Porque como existem mutações genéticas, né, as quais as pessoas já nascem com elas, né, são transmitidas de forma hereditária, e alguns desses genes podem fazer o aparecimento do câncer até numa pessoa com já 80 anos. Sim. Então, é importante que a mulher, se ela tiver ciência de que tem uma mutação genética, ou mesmo se ela não tiver essa ciência, mas o histórico familiar chamar a atenção para esse tipo de mutações genéticas, o médico que faz o acompanhamento, ele tem que ter esse raciocínio clínico em qual mulher ele deverá persistir, seguindo com essa avaliação e em qual não. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque tem mulheres que vão viver até 90 anos, vão viver até 100, né? Isso é uma tendência em alguns países, né? A gente já está vendo isso. E devem continuar se cuidando, né? Se prevenindo. E fatores de risco? Por exemplo, a obesidade é um fator de risco? Propicia o câncer de mama? Sobrepeso, obesidade, sedentarismo, uso excessivo de bebidas alcoólicas, alimentação ultraprocessada, então, por exemplo, muito refrigerante, muitos doces ou comidas muito industrializadas, né? Uma alimentação que não é rica em frutas, em verduras, vegetais de uma maneira geral, pode fazer com que aumente o risco. O uso por tempo prolongado de hormônio, né? Então, é sempre bom se pesar o risco-benefício, porque não quer dizer que a gente vá dizer que não use anticoncepcional ou que não faça reposição de hormônio, mas sempre que possível, usar na menor dose pelo menor tempo possível. E as mulheres, assim, que já tiveram filhos, né, que já entraram na menopausa, elas têm mais chances de ter o câncer de mama? Assim, de maneira estatística, se mostra que a gravidez que vai até o termo, ou seja, a mulher que tem o seu filho, que tem essa gestação e chega a ter o filho, se ela tem antes dos 30 anos, ela vai ter uma proteção a mais contra o câncer de mama, assim como também o fato de amamentar. Importante. E então, ao revés, a pessoa que se mantém com um peso adequado para a sua altura, que se faz exercício físico, que
se alimenta bem, né? Comendo menos produtos industrializados e ingerindo uma alimentação mais saudável. Tudo isso, não fumar, não beber em excesso, isso também vai diminuir o risco, né? Do desenvolvimento não só do câncer de mama, como de vários outros. E a mulher que tem silicone, ela tem mais risco do desenvolvimento da doença? Não do câncer de mama. Foram publicados alguns casos mais relativos a algum tipo de prótese mamária, hoje em dia se chama mais implantes de silicone, foram documentados no mundo inteiro um tipo especial de linfoma que teria uma ação mais localizada, mas são, assim, de certa forma raros em relação à quantidade de próteses mamárias, mas o câncer de mama propriamente dito, nenhum estudo conseguiu mostrar essa correlação. Doutora, também é uma dúvida, acho que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, com relação aos desodorantes. Né? Tem algum tipo, alguma marca, eles podem realmente prejudicar e facilitar a mulher ter um câncer? Existe, assim, muitos mitos, né? E muitas histórias, assim, que falam de que o desodorante Roll-On poderia causar um câncer de mama, mas não tem nada bem estabelecido, né? Porque muitas vezes você pode chegar a uma conclusão, como chegaram até a dizer que sutiã com aro poderia ter um câncer de mama, mas como também na época que teve o problema no Césio aqui em Goiânia, sim, que chegaram a cogitar essa probabilidade. Mas, por exemplo, em Fortaleza que não teve nenhum acidente como esse, lá tem mais câncer de mama do que aqui em Goiás, né? Em Goiânia. Então, a gente tem que pensar, ter muito cuidado antes de pensar e sair propagando, né? Que uma coisa, porque muitas vezes, estatisticamente, ela pode ser significante, porque todo mundo usa desodorante, e daí chegar a uma conclusão de que o desodorante é que está causando câncer de mama. Como eu poderia chegar a essa conclusão que em Goiânia tem mais câncer de mama do que outro lugar, porque come piqui aqui. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Os estudos têm que ser muito criteriosos, mas são esses que eu falei. Além das mutações genéticas, que são hereditárias, né? E que tem vários tipos de mutações, né? Algumas que causam câncer de mama, câncer de ovário, câncer de mama, de ovário, melanoma, câncer de próstata, ou algumas outras que causam outros tipos de tumores, também de pele, mas que são bem mais raras, bem pouco frequentes. Assim, no máximo, uns 10% dos cânceres de mama estão relacionados a essas mutações genéticas, que são hereditárias, porque todo câncer em si, ele deriva de uma mutação que ocorreu no gene da célula. Mas nem todos são hereditários, porque existe uma confusão sobre isso. Sim, verdade. Né? Algumas coisas, por exemplo, pessoas que fizeram radioterapia, por exemplo, quando mais jovens, para tratamento de linfomas, e que foi dessa região do tórax, acima do diafragma, essas mulheres teriam um risco maior de desenvolvimento do câncer de mama se elas tiverem feito esse tratamento antes dos 36 anos. Então, mas também é uma quantidade pequena, né? Assim, à medida que a ciência vai percebendo que existem alguns tratamentos que podem depois curar um câncer e daqui a alguns anos provocar outro, sempre que se pode, os tratamentos vão sendo mudados. Se tem um tratamento que é eficaz, tão eficaz e não vai gerar a possibilidade do câncer, aquele que pode, mesmo sendo bom, se ele tiver um risco de determinar um câncer no futuro, ele vai sendo substituído gradativamente. Muito importante esses esclarecimentos. Agora, com relação ao anticoncepcional, que interrompe a menstruação, pode prevenir o câncer de mama? Ele não é uma coisa bem estabelecido. O fato de ter entrado em amenorreia, que a gente chama quando a mulher está
parou de menstruar. A menorreia que está relacionada a essa diminuição do risco de câncer de mama é aquela pela amamentação. Entendi. Mas não pelo anticoncepcional, porque em boa parte deles eles usam progestágeno e o progestágeno ele tem uma certa implicação no desenvolvimento do câncer de mama, ele dá uma facilitadazinha. Inclusive, então, para usar isso não é interessante. E o implante hormonal? Esse chip da beleza que as mulheres estão adotando agora, é um risco também? É um risco. Já tem casos, porque existem alguns desses implantes e também eles têm progesterona e muitas vezes são associados com testosterona, que é o hormônio masculino. E existem tumores que têm receptor para testosterona. Então, não é uma prática assim, muito recomendável. A gente tem visto que as pessoas estão usando com fim cosmético, né? Sim, estético. Então, os tratamentos devem ser recomendados com fins terapêuticos, na medida necessária, e não de uma maneira assim, como diz, aleatória para todo mundo, seguindo um padrão, né? De que sempre existem essas modas, né? Então, um ano é o noni, outro ano é o chá de graviola, no outro ano é não sei o quê. Então, quando aquelas fontes se esgotam e elas começam a aparecer as complicações, logo vai aparecer uma nova fórmula mágica, mas não é recomendado. Recomendado praticar atividade física, se alimentar bem, ser saudável, né? Dormir bem, né? Porque o nosso corpo precisa de reparo, a mente também tem que tentar meios de tranquilizar a mente. Ótima observação. Então, a senhora acha, por exemplo, o estresse, né, ficou muitos anos da vida passando por situações difíceis, né? Então, essa questão do abalo emocional, né, de algum trauma, isso pode acarretar, pode surgir um câncer na mulher? Não só câncer, como outras doenças, né? Porque o sistema imunológico da gente, ele é todo interligado. Então, sempre, lógico que existem situações que a gente não pode prevenir, né? Há momentos de dor e de sofrimento que são inerentes da nossa condição humana, da nossa sociedade. Mas algumas pessoas, elas às vezes não percebem que estão tornando as suas vidas um verdadeiro caos, muitas vezes motivadas por questões financeiras ou mesmo por vaidades e tudo. Então, acho que as pessoas precisam repensar isso, lembrar que eu já escutei um geneticista falando que a melhor coisa para prevenir o câncer é ser feliz. Sim. Então, a gente tem que tentar pensar e isso inclui, a gente precisa descansar, dormir bem, ter um bom relacionamento, ter amigos, né? Amores, se possível, né? Para quem puder ter um amor. Cura tudo. Não, assim, amores. E o amor, eu falo muito para as minhas pacientes, o amor existe. Então, a gente precisa procurar, saber procurar o amor. Sim. O amor está numa criança, no animal, na natureza, nos nossos amigos, nas pessoas com quem a gente convive, com quem a gente trabalha. Então, a gente tem que aproveitar essa energia, né, desse amor que existe dentro de cada ser humano. É verdade, e faz toda a diferença mesmo. Doutora, então eu, mulher, apalpei, senti um nódulo, né? Qual que é a diferença de nódulo e cisto? Tem diferença? Para as mulheres que têm essa dúvida. E se ela fez o exame, deu lá grau 1, tipo 2, quando ela deve começar a se preocupar? Tá. Eu queria só falar uma coisa que ia terminando por não dizer. O câncer de mama também pode acontecer no homem, certo? Sim, então, também. Se o homem perceber um nódulo na mama, ele deve também procurar verificar que tipo de nódulo é aquele, tá? Porque a gente tem bem menos do que a mulher, sim, mas existe o câncer de mama no homem. E uma definição que as pessoas têm muita dificuldade de entender. A gente chama nódulo qualquer coisa que pareça, como na linguagem popular, parecer um caroço na mama. Isso é um nódulo. Agora, esse nódulo, ele vai ser chamado de cisto se seu conteúdo for líquido. E ele vai ser sólido, né, se não for líquido. Então, ali tem um tecido
endurecido, fibroso, dependendo do que esse nódulo representa, porque existem nódulos que são por gordura, que é o lipoma. Então, ele tem uma consistência mais macia. Existe o fibroadenoma, que é um tumor benigno, que ele é firme, mas um pouco elástico. E existe o carcinoma, que é o câncer, né? Ou o sarcoma, que é um tumor maligno também, de outra origem tecidual, e que ele, em geral, ele é endurecido, pouco móvel. Então, esses tumores muito endurecidos, irregulares e que não são móveis, eles são bastante suspeitos. Às vezes, eles podem determinar uma retração da pele. Então, a mulher também, se ela perceber que a pele afundou, isso é um sinal de alerta. Tem que procurar para saber o que é, porque pode ser um câncer. Quanto à questão dessa classificação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa classificação foi feita pelo Colégio Americano de Radiologia. Eles fizeram essa classificação para que se falasse uma só linguagem. O médico que recebesse o laudo, ele entendesse o que significa. Então, quando eu tenho um laudo que é BIRADS 1, esse exame não foi visto, nem não foi detectado por imagem, nada suspeito. O BIRADS 2, ele encontrou alguma alteração, mas essa alteração, o radiologista que está dando o laudo, ele tem certeza que aquela alteração é compatível com o processo benigno. O BIRADS 3, ele tem grande probabilidade de ser benigno, entretanto, é recomendável que o exame seja repetido em 6 meses, para fazer o acompanhamento. Se ele se mantiver igual, sem nenhuma alteração, aquele achado, ele não precisa ter uma intervenção, tipo de fazer biópsia ou punções. O BIRADS 4, ele já tem alguma suspeição, principalmente se for o BIRADS C, e tem o BIRADS 5, que é bastante suspeito. Então, a partir do BIRADS 4, sempre é necessário fazer essa investigação para se descartar a possibilidade de malignidade. O BIRADS 6 é quando se faz o exame, a mulher ainda não foi operada e já se sabe, ela já tem uma biópsia que diz que aquele achado ali é um câncer. Então, vamos dar um exemplo. A mulher chegou com uma lesão, essa lesão era um pouco grande, para tentarmos uma cirurgia conservadora, indicamos uma quimioterapia que chamamos neoadjuvante. Por quê? Neo é novo. Ela vem antes da cirurgia. Aí a gente vai fazer uma mamografia no acompanhamento antes da cirurgia para programar o que a gente vai ver, o tanto que reduziu, se dá para fazer uma cirurgia conservadora, se vai ser uma oncoplástica, alguma coisa assim. Então, se ela ainda não foi operada, mas ela já tem o diagnóstico de câncer, até que ela seja operada, esse BIRADS vai ser 6. Por quê? Já sabemos que é câncer e ela ainda não foi operada. Entendi. Aí, a partir do momento que ela foi operada, se não encontrar nenhuma alteração, provavelmente ela vai ficar na categoria BIRADS 2, porque vai sempre haver alguma modificação, alguma calcificação, por causa dos pontos, ou às vezes até das plásticas, que vai dar alteração. É como a mulher que pôs um implante de mama, de silicone. O BIRADS dela vai ser sempre BIRADS 2. E pode ser que nunca evolua. Não, Então, se tem a prótese na mama, o implante mamário, o BIRADS dela vai ser BIRADS 2. Por quê? Porque o radiologista está vendo que tem aquele material lá dentro. Sim. Mas não porque houve algum problema, aconteceu alguma coisa. É porque, para dizer que é BIRADS 1, ele não pode encontrar alteração nenhuma. E a prótese já é uma alteração. E aí a mulher que está nessa classificação 6, chegou o momento da retirada da mama, né? Que é um momento realmente difícil para a mulher, é um momento assim, de muito impasse, né? De muita dor, perder a mama. E a medicina ela evoluiu em algum ponto assim, nesse sentido? Sim, nem todas as mulheres que têm o câncer de mama, mesmo os localmente avançados, vão ter que submeter a mastectomia. Então, há uns 30 anos atrás, praticamente todas as mulheres faziam, o tratamento era mastectomia, a retirada da mama inteira.
inclusive com esvaziamento axilar. Nos últimos anos houve assim, muitos avanços. Nem toda mulher que chega com um tumor grande vai precisar retirar a mama. Algumas são submetidas a essa quimioterapia que chamamos neoadjuvante, que vai fazer com que reduza o tumor, e daí a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora, com bons resultados, e depois ela vai fazer radioterapia. Então, não existe diferenças em taxas de sobrevida na mulher que retirou a mama ou naquela que fez cirurgia conservadora. Ambas poderão ter a mesma sobrevida. Então, não é o que determina a retirada da mama, porque tem mulheres que têm esse pensamento que querem retirar toda a mama para a doença... Com medo de voltar. Com medo de voltar. E hoje em dia nós temos técnicas e aparelhos muito avançados, né? O Hospital Araújo Jorge, onde eu trabalho há vários anos, e onde eu fiz a minha formação em residência em oncologia, recentemente adquiri um aparelho que ele é top, né? É um dos melhores que tem, e que ele consegue, que é o IMRT, ele consegue diminuir a taxa de radiação, então diminui o tratamento. Eles usam uma técnica de hipofracionamento e conseguem, às vezes, reduzir de 1 a 2 semanas o tratamento. Então, isso é um avanço. Um outro avanço que ocorreu é que, hoje em dia, não é uma rotina, uma prática comum fazer o esvaziamento completo da axila. Então, desde 2015, nós usamos uma técnica chamada linfonodo sentinela, na qual nós usamos uma substância, um corante, que nós injetamos na mama. Após alguns minutos, esse corante vai migrar para os linfonodos da axila, que popularmente são conhecidos como ínguas. E nós, numa pequena incisão na axila, nós detectamos esses linfonodos e a gente consegue fazer o estudo deles, e quando eles não têm nenhuma invasão pelas células malignas, não é mais necessário fazer aquele esvaziamento axilar, que era feito assim de uma maneira muito extensa e que por vezes causava um inchaço muito grande e irreversível no braço da mulher, que nós chamávamos, essa condição é chamada de linfedema, linfedema crônico. Então, nós reduzimos a possibilidade, com essa técnica de biópsia do linfonodo sentinela da axila, nós reduzimos o linfedema de 1 a 3%. Quer dizer, o aparecimento pode chegar de 1 a 3%, mas na grande maioria das mulheres não vai acontecer nada. Então, assim, houve um ganho significativo. E, de fato, 2 pilares que a gente tem para melhorar a sobrevida das mulheres. Um deles é fazer o diagnóstico precoce. Excelente. E começar o tratamento de maneira rápida e ter o melhor tratamento. Dentro dessa perspectiva, a equipe na que eu trabalho, que é o Serviço de Ginecologia e Mama, a gente disponibiliza cerca de 250 novas vagas de primeira vez para os pacientes. Ela não é exclusiva só para quem tem câncer de mama, né? A gente recebe alguns casos que são suspeitos, mas de forma que as nossas portas estão sempre abertas para que a paciente consiga chegar ao hospital de referência para o seu tratamento. Ainda temos algumas dificuldades. Essas dificuldades, porque quando a gente, algumas pacientes, é uma taxa mínima, que vai chegar com todos os exames prontos. Sim. Né? Inclusive com exames de imagem, porque dependendo do tamanho do tumor e do tipo histológico e da sua característica imunistoquímica, nós temos que fazer exames de imagem, como tomografia, cintilografia óssea. Então, às vezes, pode acontecer, dependendo da articulação de cada município, né? Tem alguns municípios que demoram mais a conseguir fornecer esses exames para os pacientes. Sim. Então, isso realmente pode aumentar o tempo, porque sim, nós precisamos de ter alguns exames para a gente saber se aquele tumor é localizado ou se ele já se disseminou para outro
outra estrutura. E doutora, já que nós estamos, né, no mês Outubro Rosa, ressaltamos essa importância, né, do diagnóstico precoce como aliado ao tratamento do câncer, não é isso? Agora, para as pessoas que estão lutando neste momento, que estão nos assistindo, estão lutando contra o câncer, eu quero que a senhora deixe uma mensagem para essas pessoas, que não é o fim, pelo contrário, né, ainda tem muito por vir, é possível a cura, é um câncer que realmente dá medo nas mulheres, mas tem cura. Sim, eu sempre tenho falado muito para as pacientes, eu sempre digo para elas assim, não deixe que a felicidade morra dentro de você. A gente tem que lutar todos os dias por esse novo dia que Deus está nos dando, né? E também falo que o tratamento tem evoluído muito. Eu, como fui residente do Hospital Araújo Jorge e entrei lá em 91, eu tenho visto todas essas evoluções nesse tratamento. Então, a minha mensagem é de esperança e que continue lutando, tendo fé, tendo alegria. E todos nós temos que viver o dia de hoje, né? Que é o que a gente tem certeza. É verdade. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Um prazer mesmo. Você que é uma excelente profissional e humana também, né? Precisamos de mais profissionais assim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigada. E o Alego Saúde termina aqui com esse tema tão importante, Outubro Rosa, prevenção, combate, né? E o diagnóstico precoce ao câncer de mama. E voltamos depois com outros programas e outros assuntos.